Fala, seus cachorros, beleza? Seja bem-vindo para mais um vídeo. Hoje vamos Boa rodada. 31ª rodada finalizada com a vitória do São Paulo diante do Cruzeiro no Morumbi, 1-0, um belíssimo gol do Luciano. A gente vai comentar esses jogos e comentar a rodada como um todo, porque ontem a gente fez apenas 3 pós-jogos, né? Um pós-jogo do Palmeiras, um pós-jogo do Santos e o pós-jogo do Corinthians. Aí os outros a gente vai englobar tudo nessa aqui, tá certo? A gente vai falar da rodada como um todo e também a classificação geral do Campeonato Brasileiro. Lembrando que Botafogo, Bragantino, Flamengo, Fortaleza e Cruzeiro tem jogos a menos, tá? O Fortaleza tem 2 jogos a menos, os outros 1 jogo a menos. Beleza? Vamos lá, vamos comentar aqui. Mas antes eu quero convidar você para participar da nossa rifa, sorteio no próximo sábado, dia sábado que vem, do 11 de 2023, às 19 horas, no canal da Loteria Federal da Caixa, ao vivo, aqui no YouTube, tá? É um iPhone 15, ou Pix no valor do telefone. Além disso, para quem adquirir mais números, 12 mil para a pessoa que pegar mais números, 12 mil reais, 8 mil para a segunda e 5 mil para a terceira. O link está na descrição e no cardzinho aqui no logo do Futirinhas. Tem um izinho aqui, você clica no izinho, já tem o site. Futirinhas.net, tá? Exato. Vamos lá. Vamos começar aqui a nossa rodada, que começou na terça-feira, né? Até para o Fluminense ter tempo de se preparar para a final da Libertadores. Vai ter um joguinho, né? Sábado é um jogo, um dos mais importantes da história do meu Flu. O mais importante da história do Fluminense, né? O jogo mais importante da história. O Fluminense mandou o time reserva para enfrentar o Bahia em Salvador. Normal. E o Bahia venceu por 1-0 com o gol do Everaldo. Não o Everaldo. Terminal, o Everaldo Marques. Everaldo Marques, né? O Fluminense totalmente reserva. Não foi. Foi presa fácil pro Bahia, né? Mas não foi um jogo muito fácil, né? O Fluminense criou bastante, mas perdeu muitas chances também. Enfim, o Bahia consegue uma vitória importantíssima na briga contra o rebaixamento. É porque se o Bahia perde, ia ficar complicada a situação do Bahia. Mas conseguiu essa vitória. Aí tivemos o jogo do Corinthians. Você pode ir e ver o pós-jogo de ontem, que a gente fala aí. Mas a gente falou basicamente que foi um jogo ruim, que o Corinthians novamente... Mais um, né? Mais um jogo ruim, que o Corinthians conseguiu uma vitória muito importante mesmo, não jogando bem, com a ajuda do Bento lá, que vamos erguer uma estátua pro Bento, mas é isso, um jogo ruim, só que um resultado super importante. O Bento deu gol pro Corinthians, porque era uma jogada totalmente perdida. O gol acabou sendo dado pro Yuri Alberto ou gol contra do Bento? Provavelmente, acho que deram pro Yuri Alberto, né? Deixa eu ver aqui. É porque o Bento, ele não joga a bola pra dentro do gol, ele falha, né? O gol ele falha, ele vai nele. É verdade, gol pro Yuri Alberto. Aqui um resultado surpreendente. Internacional 1, América 1. É surpreendente, né? Porque semana passada aí pegou o Curitiba também, sapecou, só o Santos perdeu. Que perdeu pro Inter. O Santos e o Vasco. O Santos e o Vasco perderam pro Inter. O Inter que a gente achou bom. Que se complica na tabela, né? Porque sim, não podia, né? Jogando em casa era para jogar. Assim como o Corinthians também foi e fez a mesma coisa contra o América Mineiro. O América Mineiro é aquele time que faz jogos bons e mesmo assim tá lá embaixo na tabela. Então é que o Inter vem desses 2 tropeços, né? Por exemplo, o Inter quando venceu o Santos por 7-1, todo mundo falou, bom, né? Não, eu até falei, não usa como parâmetro essa goleada que vai ser tudo assim. Não, o Inter venceu o Santos, aí vai, enfrenta o Vasco fora de casa e vence também. Aí, bom, agora a gente recebe os 2 lanternas em casa. A gente recebe o Curitiba e o América em casa. Aí perde pro Curitiba, vai e empata com o América, mano. Aí você vai fazer o quê? Continua na briga pela parte de baixo. A gente achou que o Inter... Tá 5 pontos saída, né, da zona, mas já se não abre o olho, já tá trocando de posição com os times. Até mesmo o Cortinas, horrível, conseguiu já passar na tabela o Inter, pô. Não, porque se o Inter tivesse vencido as 2 partidas, o Inter teria ido a 42 pontos, pô. Acredito que não caia mais. O Inter teria 42, 43 pontos, então é complicado, né? Mas enfim, continua na briga ali na parte de baixo. O América já era. Aí tivemos a vitória do Santos diante do Flamengo, tá lá no pós-jogo, você pode assistir completo. Também vitória do Santos. Vitória importantíssima, até surpreendente do Santos diante do Flamengo no Mané Garrincha. Mais importante até porque quase todos os times de baixo venceram, né? Quase todo mundo ali venceu. Aí a surpreendente vitória do Palmeiras diante do Botafogo, que também Desesperada. A gente fez mais de 15 minutos de pós-jogo ali, você pode assistir. Dá uma olhada lá, último né? jogo lá, só porque a gente fazer de novo.
No resumo, a gente também achou que não teve nenhum roubo. Tá? Se Também você acho quiser que não ver teve mais nenhum roubo. detalhado, você vai lá. Mas basicamente a gente entendeu que nesse jogo aí não teve nada de excepcional pro Botafogo reclamar. E mesmo que tivesse sido prejudicado, o Botafogo no lance seguinte teve um pênalti que poderia ter aberto 4-1 E e aí o Botafogo acabava. tomou uma virada em 15 minutos, cara. É isso. Não Mas, só para citar, porque tá na capa. O Bruno Formiga falou hoje, eu concordo. Esse jogo do Hendrick foi tipo o batismo dele pro futebol, mostrar, ó, profissionalmente, isso né? o que ele pode fazer, é isso A gente aqui. meio que falou isso ontem, né? Falamos, mas assim, é realmente, né? Porque assim, você tem momentos dele aparecendo, faz alguns gols, faz alguns jogos bons, mas esse jogo é chave, porque é um jogo hiper importante que recoloca o Palmeiras na briga pelo título, e é um jogo que ele chama. Ele foi protagonista e chamou totalmente a responsabilidade. Toca a bola em mim que eu vou resolver. Toca a bola em mim que eu vou resolver. E ele resolveu. E tem toda a história, né? Que ele viu lá no aquecimento, falou, né? Campeão, que nem era para aquilo, mas ele pegou aquilo para ele, botou dentro dele que aquilo ali poderia ser um combustível e foi muito importante, porque ele foi o cara do jogo. E tinha gente falando que o lance dele no segundo gol foi sem querer. Cara, não foi sem querer. Ele para o chute, ele bate o joelho na bola, joga a bola pro lado e dá um chutaço, velho. Quem foi o maluco? Pega interno. Não, mas fala que foi sem querer, mano. Não foi. Se fosse sem querer, ele teria tentado o chute. Ele não tentou, ele travou o chute. Exato. Ele ia dar o chute, viu? Fecharam, ele pisa, ele breca a perna, bate o joelho na bola e depois dá o chute do lado, cara. Desde a primeira vez que eu vi, eu entendi que foi intencional o drible que ele deu no zagueiro. Também acho que foi totalmente intencional. Mas só de você abrir o precedente de falar, pô, pode ter sido ou não intencional, você já fala, esse cara é diferente. Porque você não espera isso de um jogador qualquer. Não, porque ali no desespero, precisando do resultado, o cara simplesmente chuta, né? Não pensa, tipo, vai ter o autoblock do FIFA? Não sei. Mas o cara e ninguém ia criticar se ele chuta. Ninguém ia criticar. Então, ele foi uma jogada para mim. O primeiro gol foi mais bonito, mas o segundo, a jogada foi mais genial, eu acho. Porque é uma rapidez de raciocínio. E é num espaço aqui, né? Exato. Os caras falam que é do tamanho de um lenço. Aí o Guga Chakra me solta. Aos 17 anos, nem o Neymar fazia isso. Aí você fala, mano, não é possível, cara. Mas não precisa. Mano. Eu acho que não precisa nem pra um. Primeiro que você levanta a comparação desnecessária, né, com o Neymar. Que não é boa pra ninguém. Fazia, né? E fazia até mais, mas enfim, calma. Certo, tomara calma. Que o Hendrick seja maior que o Neymar. Tomara. Ninguém contra o Hendrick, não, cara. E é sempre assim, a gente torce para quem vem seja melhor. Exato. Bom pro futebol, bom para quem seja trabalha. Mais responsável, mais centrado, mais focado na carreira. A gente pede tudo Parece isso. Parece que nisso aí acho que vai ser. Mas vamos ver. Parece. Do mesmo que do Vinícius Júnior, o Rodrigo, a gente quer que seja, mano. Bom, tivemos também a vitória do Grêmio diante do Coritiba, em Coritiba. Vila Sante fez 1-0 para o Grêmio. Robson empatou de pênalti, depois Ferreira, numa belíssima jogada do Luiz Soares. Pimba, né? Deu a vitória para o Grêmio. O Grêmio volta a dar uma boa resposta. Do grupo que vai direto para a Libertadores. Sim. Mas bela vitória do Grêmio, mais uma vitória, né? Tinha vencido o Flamengo. Voltou a vencer nessa rodada. Aí tivemos a ótima vitória do Atlético Mineiro diante do Fortaleza. Melhor time do segundo turno. Melhor time do segundo turno. 2 gols do Paulinho e um do Hulk. O Paulinho já é o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. Já tá na briga, porque, ó, Tiquinho Soares tem 16, o Paulinho tem 15, o Marcos Leonardo tem 13 e o Hulk tem 12. Se a Arena MR não vê fosse estreado, tivesse sua estreia antecipada desde o começo do campeonato, o Paulinho já tinha 832 gols. Segundo as nossas contas, a progressão aritmética é verdade. Mas, ó, só a dupla Paulinho e Hulk no Brasileiro marcou 27 gols, cara. Não, a dupla mais letal do campeonato. É o bom momento do Atlético no segundo turno, né? O Felipão encontrou um jeito de jogar nesse Atlético. É isso. E o Felipão que começou lá, que parecia, puta merda, não devia ter voltado aí não tinha ganhado nenhuma, lembra? E demorou para ganhar o primeiro jogo, mas agora a gente viu que valeu a pena aí dar continuidade no trabalho do Felipão. Mas pelo que eu percebi de jogos do Atlético que eu vi, quando o Atlético ele se posta mais para jogar em saída rápida de contra-ataque, ele se sai melhor. Quando ele tem que mandar muito no jogo, que foi o caso da derrota para o Curitiba em casa, por exemplo, o Atlético tem mais dificuldades, né? Quando o time joga fechadinho contra o Atlético. Mas, querendo ou não, você tem dois jogadores que são fora da curva, que é o Hulk e o Paulinho, cara. É a melhor dupla do Hulk desde que ele chegou ao Galo.
Talvez se tivesse os dois juntos aquele 2021, teria sido até mais fácil para o Galo vencer aquele campeonato. Né? Tivemos também... Os 3 jogos de hoje agora, né? Agora são os de hoje. Que eu fechei a tabela aqui. Tá aberta aqui. A Arena Pantanal hoje aqui, 5 da tarde. Também importantíssimo o jogo dos desesperados. Cuiabá e Vasco. Cuiabá volta a ficar no bloco dos desesperados, tá? Cuiabá recebeu o Vasco. Né? Ó, e aí eu vou falar. No bloco, mas não é pra... Vou falar. Primeiro gol do Vasco, pra mim, tava impedido, tá? A câmera que o VAR usou pra fazer a linha foi muito ruim. Porém, eu vou aqui. Aí ficou, né? É a Operação Salva Vasco. Não sei o quê, né? Porque tem a tal da operação. Mas e aí eu te falo. Operação pra salvar todo mundo também. Gente, é o que eu falo. É ruim a arbitragem. É ruim. O Vasco mereceu vencer o Cuiabá, tá? O Vasco jogou melhor que o Cuiabá. Mas será que também, por a gente, todo mundo falar isso de é ruim em momentos que eles querem fazer cagada, não é a muleta? A gente é ruim só, a gente não é mal intencionado. Eu também acho. Mas com certeza, assim, é que a gente nunca vai saber, mas eu tenho absoluta certeza que em alguns lances, com certeza os caras fazem na maldade. Tipo, que deve ter. Você viu o meu post no Twitter lá, traçando a linha? Não vi. Eu fiz um post traçando a linha e tal. De acordo com aquela linha, estava impedido. Porém, você tem que usar a perspectiva. E aí um menino que me segue, até esqueci, deixa eu achar o nome dele aqui. Ao vivo. TV ao vivo aqui, ó. Ele fez a linha de perspectiva, cara. Ele mandou a perspectiva. Aqui, ó. É o Rod Bolsoni que eu chamei de Roda Bolsinha, nosso querido Roda Bolsinha. Ele mandou a imagem em perspectiva, vou até abrir e colocar aqui para vocês, agora, em tempo real, tá certo? É isso aí, porque a gente, assim, esse aqui é edição no pelo, né, Rafael? Edição no pelo. Edição no pelo. A gente tá sem aqui, medo? Sem medo. Estamos aqui ao vivo, tá certo? Deixa eu achar aqui. Cadê? Acho que é esse aqui. Aqui, exato, aí, ó, beleza, ó. Tá aqui, ó. Aí, ó, roda a bolsinha. Ele fez em perspectiva, né? Ele bota a perspectiva do Photoshop, então você tá vendo aqui, ó. Lá do jogador do Vasco. Olha a linha azul que acabou casando com a minha. Aqui, acabou casando. Não tá aumentando o zoom. Segura a rodinha do mouse aí. Eu tô rodando. Contra a rodinha do mouse. Mas aí ele não aumenta tanto. Mais que isso não vai? Não tá indo mais que isso. Bom, enfim. Aqui, ó. Olha, até diminuiu agora. Aqui, ó, na linha azul é o pé do Pita, tá? A linha vermelha é o pé do Seba. Então, teoricamente, e essa é uma câmera que tava no VAR, tá? Essa é a câmera do VAR. Eles inverteram a câmera para fazer a câmera do outro lado. Essa linha amarela que eu coloquei, que tá aqui, tá vendo? Torta, que ela tá toda torta aqui, uma linha amarela aqui, é a linha da linha de fundo. Você mostrar que é difícil você falar, pô, essa linha aqui acerta. Acabou que deu certo na cagada, tá? Mas a linha de perspectiva, esses quadradinhos, mostra que seria isso, tá? Impedido o gol do Vasco. Mas não importa, cara. O Vasco mereceu vencer, tá? Não acho que é isso que vai rebaixar ou fazer o Vasco ficar na primeira divisão, tá certo? O Vasco venceu por 2-0. O Cuiabá não fez nada nesse jogo. E é um respiro pro Vasco. Era importantíssimo o Vasco vencer esse jogo. Ainda, cara. Mas todo mundo vencendo na rodada, né? Que tava lá embaixo, todo mundo venceu. Então o Vasco, se não vence, pô, continua com 31 ali. Era. O Vasco que fez os gols com o Gabriel Peck, né? Nessa jogada aí do impedimento. E o gol do Orelhano, depois de 1 ano e 7 meses sem fazer gol, ele não voltou a fazer um gol. Bacia das almas o gol do Orelhano. Sim. Mas o Vasco jogou melhor, tá? O Vasco jogou melhor. Também tivemos a vitória do Bragantino fora de casa contra o Cuiabá. Ou contra o Cuiabá, não, contra o Goiás. Contra o Goiás, tranquila, vitória tranquila. E temos que falar de quem tá buscando ser campeão. Temos que falar do técnico Peter Littlebox, né? O Pedro Caixinha, né? Estrategista, e já tirou a responsabilidade de novo. Olha, não estamos pensando em título, aquela coisa. Mas ele não tem responsabilidade, ele é franco atirador. O que vier para ele é lucro, cara. O Bragantino tem a mesma quantidade de jogos que o Botafogo, 30, e tá a 4 pontos de distância. Se eventualmente o Botafogo perde o jogo que tá devendo para o Fortaleza, que joga em casa contra o Botafogo, e o Bragantino vence seu jogo contra o Flamengo. Também o Corinthians, o Bragantino vai jogar agora? Não, mas o jogo devendo é contra o Flamengo. Tá, sim. O Bragantino vencendo esse jogo e eventualmente o Botafogo perdendo, ficaria só 1 ponto de diferença, tá? E tem o Pedro Caixinha, Botafogo ainda, né? Não, Palmeiras e Botafogo não tem mais. Acabou. Não, quer dizer, vai ter Vasco,
contra Sim. Botafogo, tem clássicos, né? Tem jogos difíceis do Botafogo ainda. O Pedro Caixinha dizer que não tá pensando em título é para tirar a pressão dele. Mas assim, o Bragantino é franco atirador, cara. É o que eu falei. O campeonato dele já tá carimbado lá como uma baita de um campeonato. Sim. Muita gente fala, é o técnico da temporada. Vou pra cima mesmo, nós estamos aqui, o que vier pra nós, vamos pra cima. Mas assim, é um time que joga encaixadinho, cara. É isso. O Bragantino joga encaixadinho. É que o Bragantino derrapou na última rodada, né? O Bragantino perdeu pro Galo, né? Não foi? Ainda tem Bragantino e Botafogo, Eduardo, lá em Bragança, viu? Tem o Bragantino e Botafogo. Ainda tem a final antecipada, mais uma, né? Mas então, caso aconteça isso aí de ficar um ponto, ou só depende do próprio Bragantino para ser campeão. O Bragantino não jogou a 30ª rodada, que é o jogo contra o Flamengo. Na 29ª perdeu para o Galo em casa, porque senão o Bragantino estaria já 1 ponto de diferença do Botafogo. Então esse tropeço foi muito bom para o Botafogo. Exato. Então, bela vitória do Bragantino. E o São Paulo venceu o Cruzeiro num jogo que o Cruzeiro jogou melhor, tá? O Cruzeiro cruzou muita chance, chutou bola na trave, deu muito trabalho pro Rafael no segundo tempo, principalmente. O Cornier, nosso amigo imbecil São Paulino, Uhum. O São Paulo já tava com o biquinho pronto para dar uma mamada. Sim. Ele ainda falou, mas quem não faz, toma, já o Sapato faz. 1 minuto depois, o Sapato fez o quê? Fez o golaço do Luciano. Boquinha de cemitério, cara. Um golaço do Luciano, o São Paulo venceu o jogo. Depois o Rafinha fala, foi o time mais difícil que a gente enfrentou. Ô, Rafinha, vocês tomaram 5-0 do Palmeiras, ele fala, foi o time mais difícil, foi o Cruzeiro, parça. Pelo amor de Deus. Eu não conseguia ver, né? Nossa senhora, mano. Pelo amor de Deus. Mas enfim, São Paulo venceu. São Paulo venceu e... Bom, tá livre de rebaixamento, né? Mas vamos passar aqui na classificação geral. Botafogo ainda líder com 59 pontos, com 30 jogos. Palmeiras é o vice-líder com 56, mas com 31 jogos. Aí temos o Bragantino também com 30 jogos com 55 pontos e o Grêmio com 53. Em quinto, Atlético Mineiro já está no bloco de cima com 52. Em sexto, Flamengo com 30 jogos também. O Flamengo tem um jogo para fazer justamente contra o Bragantino, confronto direto, confronto de 6 pontos, com 50 pontos. Em sétimo, Atlético Paranaense com 49 e oitavo, Fluminense com 45. O Fluminense tem que vencer essa Libertadores no sábado de qualquer jeito, porque fora da Libertadores. Já se complicou para a sequência, né? O Fluminense já deixou complicada a sua situação. Não vou falar, tinha que ter vencido um monte de jogo. Ou é campeão e tá na próxima, ou praticamente tá fora. Vai ter que brigar muito aí, porque já tá 4 pontos atrás do Atlético Paranaense, tá? Fortaleza em nono, com 2 jogos a menos, com 42. São Paulo em 10º, 42 também. Aí tem o Cuiabá, daqui para baixo, desespero. Cuiabá em 11º com 40, Corinthians em 12º também com 40, Internacional em 13º com 39, Bahia, Santos e Cruzeiro com 37. Cruzeiro tem 30 jogos, tem um jogo a menos também, tá? Vasco na zona de rebaixamento com 34, Goiás com 32, Coritiba com 23 e América com 20. Eu acho que o Goiás agora ele caminha pro desespero total. Difícil, né? Mas quem tá com 40, por exemplo, que a gente falou aqui do desespero como o Corinthians e o Cuiabá, tá 6 pontos, né? Do Vasco. Ou seja, tem 2 rodadas a menos aí para esses times tirar os pontos dali. Se em 8 já é difícil, em 6. Né? Agora vão faltar 6 rodadas, né? 32, 33, 34, 35, 36, 37. Não, faltam 7. 7, porque tem sempre uma. Tem jogo ali de algum outro, mas é difícil, pô. Bom, só o Cruzeiro do bloco de baixo tem um jogo a menos, tá? O Cruzeiro tem um jogo a menos, que é justamente contra o Fortaleza fora de casa, tá? E o Fortaleza precisa vencer de todo jeito também, porque o Fortaleza quer entrar nessa briga de Libertadores também. Precisa, né? Poderia estar hoje com 48, com os 2 pontos ali. Estaria na briga atrás ali, né? Porque o Flamengo também tem um jogo a menos, tal. Tá na briga pela vaga da Libertadores ali. Sim, mas tem que vencer os seus jogos se tá devendo. Então, exato. É uma situação complicada também do Fortaleza, tá? Caso vença, também tira os 3 pontos do Botafogo, né? Porque um desses jogos é contra o Botafogo. Tem esse jogo contra o Cruzeiro para fazer. Por isso que o Botafogo queria ter jogado antes. Porque o jogo ia ser totalmente... Porque agora o Fortaleza, se o Botafogo quiser ganhar 3 pontos, vai ter que cagar sangue até as horas. O Fortaleza não vai vender barato uma derrota, não. Pois é. Então, assim, são 2 jogos que o Fortaleza faz em casa contra esses 2 clubes, tá?
Dia 18/11 contra o Cruzeiro. Deixa eu ver contra o... E dia 23/11 contra o Botafogo. Os dois no Castelão. Bom, é isso, tá certo? Essa é a 31ª rodada. Aí no sábado e no domingo temos... E na segunda... Essa rodada só finaliza na quarta, dia 22, ó. Só. Mas na segunda, dia 6, tem Santos e Cuiabá para encerrar essa parte da rodada. Fluminense e São Paulo só dia 22. Por conta jogo da final. adiado. Exato. Mas é isso, quero saber a sua opinião, diz aí nos comentários o que você achou da rodada, tá certo? Faz o cucocô, curta, comente, compartilhe, é muito importante. Vai em futirinhas.net. Vai lá na rifinha, nos vemos no próximo vídeo, fique com Deus, um beijo, até logo.